Boa noite. Segundo o negociador-chefe do Irã, Araghchi, as partes estavam a centímetros de um acordo antes que os Estados Unidos mudassem os termos. Essa declaração enquadra a crise atual, na qual 3 países estão implorando para que o Irã negocie, e o Irã disse não a todos eles. E o verdadeiro motivo não é o que a imprensa está dizendo. 3 países estão trabalhando sem parar para impedir esta guerra: Paquistão, Egito e Turquia. O Irã disse não a cada um deles. E a razão não é o que ninguém na mídia está lhe dizendo. O prazo para o cessar-fogo é na noite de quarta-feira. Neste momento, o chefe do exército do Paquistão acaba de concluir 3 dias de reuniões diretas em Teherã. Diplomatas do Egito estão confirmadamente ativos desde esta manhã. O presidente da Turquia disse pessoalmente que está levando mensagens entre Washington e Teherã para manter o diálogo vivo. Não são países pequenos enviando funcionários subalternos. São governos críveis e experientes, com relações diretas nas quais o Irã confia há anos. E o Irã ainda não está se sentando à mesa. Agora, eis o que todos os principais veículos de comunicação estão entendendo errado. Eles continuam cobrindo isso como se o número de mediadores fosse a variável-chave. Como se, ao adicionar mais um país à lista, o Irã finalmente dissesse sim. Essa perspectiva ignora toda a estrutura deste problema. O Irã tem uma razão para dizer não que nenhum mediador pode consertar. Primeiro, é preciso dar crédito onde é devido, porque o esforço aqui é real. O Paquistão conquistou sua posição neste conflito por completo. O chefe do exército passou 3 dias inteiros em Teherã. Ele se encontrou com o presidente do Irã. Ele se encontrou com o ministro das Relações Exteriores. Ele se encontrou com o comandante do Comando Central Militar do Irã. O primeiro-ministro do Paquistão ligou pessoalmente para Teherã para uma conversa de 45 minutos e informou o Irã sobre consultas com a Arábia Saudita, o Catar e a Turquia. O ministro das Relações Exteriores do Paquistão então ligou para o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, especificamente no domingo, sobre manter o diálogo vivo. E o próprio embaixador do Irã confirmou que Teherã só realizará negociações no Paquistão e em nenhum outro lugar. Pense nisso. O Irã não está recusando o local. O Irã está se comprometendo com o local. Esse é um nível de confiança que levou anos para ser construído. Comentário. Essa confiança específica no Paquistão é notável, pois desafia a desconfiança histórica do Irã em relação aos seus vizinhos sunitas, muitos dos quais são aliados dos EUA. O fato de Teherã designar Islamabad como o único local aceitável sinaliza que a relação bilateral transcendeu as divisões sectárias, transformando-se em uma parceria estratégica baseada em interesses de segurança mútua. O Egito opera o canal de comunicação discreto, e o valor do Egito é precisamente o fato de que ele permanece discreto. Analistas da Carnegie confirmaram que diplomatas e oficiais de segurança egípcios têm levado mensagens entre Washington e Teherã durante todo este conflito. Após o colapso das negociações em Islamabad, o ministro das Relações Exteriores do Egito realizou chamadas separadas com o enviado dos EUA, Steve Witkoff, e com o iraniano Zarag no mesmo dia, tentando especificamente preencher a lacuna. Uma fonte regional confirmou à CNN esta manhã que o Egito está coordenando diretamente com o Paquistão neste momento. A Turquia agiu de forma totalmente pública. Erdogan disse pessoalmente que está transmitindo as sugestões necessárias e conduzindo iniciativas para aliviar as tensões e estender o cessar-fogo. O ministro das Relações Exteriores da Turquia disse à CNN que o prazo do cessar-fogo terá que ser estendido. Você não diz isso publicamente, a menos que tenha um sinal privado de pelo menos um dos lados. O valor único da Turquia aqui é sua posição dentro da OTAN, enquanto mantém uma relação de trabalho real com o Irã, algo que quase nenhum outro membro da OTAN possui. A Turquia pode dizer a Washington que está gerenciando o lado iraniano. Pode dizer a Teherã que está gerenciando o lado americano. Essa credibilidade dupla é rara e genuinamente útil. 3 governos experientes, todos com acesso real, todos conduzindo sua parte do mesmo processo simultaneamente. O Irã deu a todos os 3 a mesma resposta educada. Estamos levando todos os aspectos em consideração e decidiremos como proceder. Isso é linguagem diplomática para ainda não. Então, por quê? Eis o verdadeiro problema. O Irã tem um oxigênio econômico que nenhum mediador na Terra pode remover. E enquanto esse oxigênio existir, o custo de recusar todos os mediadores é menor do que o custo de aceitar os termos americanos. Esse oxigênio tem uma única fonte:
A China. Agora, olhe para isso com atenção, porque este é o número que muda tudo. O bloqueio dos EUA barrou 27 navios que se dirigiam ao Irã. A moeda do Irã caiu 15%. O próprio Banco Central do Irã alertou o presidente, em particular, que a recuperação econômica poderia levar 12 anos. Isso soa como pressão máxima, fazendo exatamente o que foi projetado para fazer. Mas aqui está o número real de exportação. Antes do início desta guerra, o Irã exportava 1,68 milhão de barris de petróleo por dia. Durante a guerra, com o Hormuz em grande parte fechado, com o bombardeio americano em seu auge, com um bloqueio naval completo em andamento, o Irã exportou 1,84 milhão de barris de petróleo por dia. Mais petróleo durante a guerra do que antes dela. Comentário. Este dado inverte completamente a lógica estratégica de um bloqueio naval moderno. Historicamente, o objetivo é sufocar economicamente o adversário. Aqui, o bloqueio se tornou um inconveniente, não uma arma de coerção. Isso demonstra uma falha fundamental na aplicação da sanção, transformando uma tática de pressão máxima em um exercício de fiscalização com impacto limitado. Como isso é possível? Os registros alfandegários oficiais da China mostram 0 importações do Irã. 0. No papel, a China não está comprando nada do Irã. Mas as importações registradas pela China do chamado petróleo bruto da Malásia estão em 1,3 milhão de barris por dia. A produção nacional de petróleo da Malásia é de cerca de 580 mil barris por dia. A matemática não fecha de forma alguma, a menos que esse petróleo esteja vindo de outro lugar. Ele está vindo do Irã, rerrotulado no mar, transferido entre navios-tanque, processado por refinarias chinesas que não pedem documentação e não precisam pedir. E é por isso que a América não pode impedir. A própria linguagem operacional do Comando Central dos EUA exclui explicitamente da aplicação do bloqueio os navios que se dirigem a portos não iranianos. Essa linguagem foi escrita precisamente para que a interceptação de navios-tanque chineses não fosse necessária, porque interceptá-los significa um confronto direto com a China que a América não pode arcar antes da cúpula Trump-China agendada para maio. A China construiu um sistema de pagamento que contorna a compensação em dólar americano. A China opera uma frota fantasma de navios-tanque que não usam seguro ocidental ou portos ocidentais. E a China tem um veto no Conselho de Segurança da ONU que pode bloquear qualquer mecanismo de aplicação multilateral antes mesmo de começar. 3 mediadores podem levar propostas sobre um acordo nuclear. Nenhum deles pode desmantelar um sistema que foi construído ao longo de uma década inteira especificamente para sobreviver a este tipo de pressão americana. Mas é aqui que a situação fica séria. A China não apenas comprou o petróleo do Irã durante esta guerra. O Financial Times relatou, confirmado independentemente por 2 funcionários dos EUA na CBS News, que o exército do Irã usou imagens de satélite de uma empresa comercial chinesa chamada Earth Eye para mirar em bases militares americanas na região, a base aérea Prince Sultan, a base aérea Muwafaq Salteh e posições perto da base naval da 5ª Frota dos EUA no Bahrein. Pense no que isso significa. A China forneceu oxigênio econômico para manter as finanças do Irã vivas. A China forneceu cobertura diplomática na ONU para bloquear qualquer resolução vinculante. E a China forneceu inteligência de alvos militares que o Irã usou contra as forças americanas. 3 camadas de apoio, todas operando simultaneamente, todas construídas durante os anos de sanções, todas projetadas especificamente para o momento em que a América tentasse aplicar pressão máxima. A estrutura resistiu. E é por isso que 3 mediadores, não importa quão críveis e ativos sejam, estão trabalhando dentro de um sistema que a China projetou para superar exatamente este tipo de esforço diplomático. Eis o que isso significa em termos históricos. E este paralelo vale a pena ser compreendido. Na Guerra da Coreia, a China não entrou no conflito diretamente no início. Durante meses, a China forneceu equipamentos e inteligência à Coreia do Norte, apoiando a luta sem se juntar visivelmente a ela. Comandantes americanos disseram na época que a China não interviria diretamente. Eles estavam no final errados. A China enviou tropas. Mas o ponto mais importante é que a contribuição mais eficaz da China foi o período de apoio silencioso antes do envolvimento direto. O mesmo padrão ocorreu no Vietnã. A China forneceu mísseis terra-ar que derrubaram aeronaves americanas sem que um único soldado chinês estivesse visivelmente no conflito.
E agora, com o Irã, a China construiu o sistema de pagamento, a rede de navios-tanque, o direcionamento por satélite e a reserva econômica. Tudo durante os anos de sanções. Tudo silenciosamente, tudo especificamente para garantir que, quando a América aplicasse pressão máxima, a estrutura resistisse. Apoio sem envolvimento visível é a ferramenta de política externa mais consistente da China. Está em operação agora, em tempo real, por baixo de todas as conversas diplomáticas que acontecem esta semana. Isso muda tudo. Mesmo que você deixe a China completamente de lado, há uma segunda razão pela qual o Irã não voltará à mesa, e não tem nada a ver com petróleo ou sobrevivência econômica. O negociador-chefe do Irã, Araghchi, disse após Islamabad que as partes estavam a centímetros de um acordo antes que a América mudasse os termos. O chefe da delegação do Irã, Ghalabah, disse: e estas palavras exatas importam. Não temos confiança na parte contrária. Não uma divergência em números de urânio, não um problema com o local, um déficit de confiança. E cada ação americana desde o colapso das negociações aprofundou esse déficit. Um cessar-fogo foi anunciado. Em seguida, um bloqueio naval foi imposto dentro da janela do cessar-fogo. As negociações foram confirmadas. Então, a América apreendeu um navio de carga iraniano na mesma manhã em que as negociações deveriam começar. As exigências sobre o urânio foram descritas como um esboço. Em seguida, as condições mudaram depois que o Irã compareceu. Da posição interna do Irã, o histórico de negociação se parece com isto. Nós lhes demos um esboço. Vocês nos deram um bloqueio. Vocês tomaram nosso navio. Agora, os mediadores estão nos pedindo para voltar a uma mesa que vocês ainda descrevem como uma oportunidade para nossa rendição. Isso não é propaganda iraniana. É uma descrição precisa de como a sequência de eventos parece do lado de Teherã. E eis o que torna esse problema de confiança estruturalmente difícil de resolver. A facção dentro do Irã que quer um acordo, a via diplomática liderada por Araghchi, apoiada pelo presidente Pezeshkian, precisa de algo tangível para apresentar internamente. Um gesto, uma ação americana que a facção diplomática do Irã possa apontar e dizer: desta vez, eles estão falando sério. O bloqueio ainda está em vigor. A tripulação do navio iraniano apreendido ainda está sob custódia do ZEUA. As exigências de enriquecimento de urânio ainda estão sobre a mesa. E a Guarda Revolucionária do Irã, que efetivamente bloqueou as nomeações internas de Pezeshkian e controla o perímetro de segurança ao redor do líder supremo, é a facção que decide se a via diplomática tem permissão para fechar um acordo. Toda manhã em que a América anuncia uma linguagem de paz e toma uma ação dura no mesmo dia, a Guarda Revolucionária entrega aos linha dura do Irã um novo argumento. Vejam, eles anunciam um cessar-fogo e lançam um bloqueio. Não se pode negociar com essa gente. 3 mediadores não podem superar um argumento que o outro lado continua provando para eles. Comentário. Esta dinâmica interna significa que os mediadores estão, na prática, negociando com um governo dividido, onde a autoridade para fechar um acordo pode não pertencer à facção sentada à mesa. É um desafio clássico na diplomacia com o Irã, onde qualquer concessão feita pelos diplomatas pode ser vetada internamente pela Guarda Revolucionária, tornando o progresso externo refém de uma luta de poder interna. Agora, eis como isso se parece da posição de Washington, porque também não é simples desse lado. A América tem 2 posições que chama de inegociáveis. Primeiro, nenhum enriquecimento nuclear em solo iraniano. Ponto final. Segundo, o Estreito de Hormuz aberto com livre navegação, que não exija permissão iraniana ou pagamento de pedágios iranianos. A contraposição do Irã é igualmente clara. O Irã quer uma navegação gerenciada, onde os navios coordenam com as autoridades iranianas, com o Irã mantendo o controle soberano do estreito. Os pedágios iranianos continuariam. E o Irã apresentou uma contraproposta de 5 pontos antes de Islamabad, que incluía reparações de guerra, garantias de segurança contra futuras ações militares americanas e israelenses e o reconhecimento internacional da soberania iraniana sobre Hormuz. A América não respondeu a nenhuma dessas 3 demandas. Nenhuma rejeição, nenhuma contraoferta, silêncio. Portanto, a lacuna que 3 mediadores estão tentando preencher não é um erro de arredondamento nas porcentagens de urânio. É a questão central de se o Irã emerge desta guerra como um país que controla seu próprio programa nuclear e suas próprias águas, ou como um país que rendeu ambos sob pressão militar e econômica. Essa não é uma lacuna que se fecha com um mediador melhor. É uma lacuna que se fecha com uma oferta americana fundamentalmente diferente
ou com um cálculo iraniano fundamentalmente diferente. E no momento, a China está garantindo que o cálculo do Irã não precise mudar. Eis o que isso significa para o resto do mundo. Hormuz transporta aproximadamente 20% do suprimento global de petróleo. Todas as grandes economias que dependem do petróleo do Golfo, Europa, Japão, Coreia do Sul, Índia, estão observando a quarta-feira com real preocupação. Os mercados de petróleo já precificaram um risco elevado, mas uma guerra retomada não significa apenas preços mais altos do petróleo. Significa que os custos de seguro para o transporte comercial disparam da noite para o dia. Significa que as companhias de navegação desviam suas rotas completamente do Golfo, adicionando dias e custos às cadeias de suprimentos globais que ainda estão se recuperando de interrupções anteriores. Para os mercados emergentes que importam petróleo e têm reservas cambiais limitadas, Paquistão, Egito, Turquia, ironicamente os três mediadores, uma guerra retomada é um golpe econômico que eles não podem absorver facilmente. E para a China, paradoxalmente, uma guerra retomada não é de todo ruim. Preços mais altos do petróleo aumentam o valor do petróleo iraniano que a China já está comprando com desconto. Um conflito mais longo aprofunda a dependência do Irã do apoio econômico chinês. E cada dia que esta guerra continua sem um acordo, EUA-Irã é um dia em que os EUA estão gerenciando uma crise no Oriente Médio em vez de se concentrarem no Estreito de Taiwan ou no Mar da China Meridional. Os riscos globais aqui não são apenas sobre o Irã e a América. Todo o Sul global está observando se a pressão máxima, a ferramenta que a América usou contra a Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e Rússia, pode realmente forçar um Estado nuclear a entregar seu programa quando a China decidiu manter esse Estado economicamente vivo. Então, o que realmente acontece a seguir? Observe duas coisas específicas antes da noite de quarta-feira. Primeiro, algum mediador anuncia uma delegação iraniana confirmada com um oficial nomeado? Não uma fonte, não um sinal, uma confirmação formal com um nome anexado. Neste conflito, a confirmação geralmente ocorre horas antes da chegada. Se o dia de hoje passar sem uma, a quarta-feira é um prazo final rígido, não um ponto de negociação flexível. E preste atenção em quem o Irã nomeia, se confirmar. Se Arashi for nomeado, a facção diplomática está no comando. Se Galabá for nomeado, a Guarda Revolucionária aprovou a viagem. Se ambos forem nomeados juntos, uma tentativa genuína de acordo está em andamento. Apenas Arak sem Galibaf significa que o Irã está gerenciando a imagem internacionalmente, enquanto os linha dura ainda estão se contendo internamente. O nome da delegação diz qual facção do Irã está tomando essa decisão agora. Segundo, observe a linguagem pública da China antes de quarta-feira. A Rússia obteve um compromisso direto do Irã esta manhã. Passagem garantida através de Hormuz para navios russos. O Irã confirmou. Compromissos recíprocos específicos de dois países na mesma manhã em que o Irã estava dando a todos os mediadores uma não resposta. A China tem 157 milhões de barris de petróleo iraniano no mar neste momento. A China não disse nada publicamente sobre o navio de carga iraniano apreendido, um navio que se originou na China, apreendido por um destroyer dos EUA. O silêncio da China é um sinal em si. Significa que a China calculou que ficar quieta custa menos do que protestar. Observe se a China quebra esse silêncio antes de quarta-feira. Procure por linguagem sobre liberdade de navegação para navios chineses, ou segurança energética da China, ou transporte comercial desimpedido. Se essas frases aparecerem em uma declaração oficial chinesa antes do prazo, a China já decidiu para qual resultado está se preparando, e não é o acordo. Aqui está a conclusão, e é uma conclusão clara. O Paquistão tem o acesso. O Egito tem o canal secreto. A Turquia tem credibilidade dupla com ambos os lados. Todos os três estão fazendo tudo o que um mediador pode realmente fazer. Nenhum deles falhou. Eles receberam um problema que nunca foi deles para resolver. O fator que realmente controla a decisão do Irã não é a qualidade do convite. É a existência de uma alternativa que torna a recusa mais barata do que a aceitação. A China construiu essa alternativa deliberadamente ao longo de anos, especificamente para este momento. E o país cuja própria oferta direta realmente mudaria o cálculo do Irã não está na coalizão de mediação e não fez essa oferta. Até que algo mude nesse nível, ou a China recue ou a América mude o que está colocando na mesa, três mediadores continuarão recebendo a mesma resposta educada, cuidadosa e evasiva. O número de mediadores nunca foi a variável, e ainda não é.